Senhor vai usar esse vaso aqui para falar conosco, né? Deus tocou no meu coração que hoje era para Ele ministrar. E Deus falou no meu coração que Ele é escolhido desde o ventre. E o propósito de Deus, as promessas do Senhor estão se cumprindo na vida dele. Glória a Deus. E ele tem um desejo imenso de falar de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é bom. A gente nos alegra quando falamos de um Deus tão maravilhoso como esse. Amém? Logo após a ministração, o pastor Lourenço vai ministrar a Santa Ceia. Eu vou estar servindo hoje a igreja, tá bom? Encerrando a mensagem, já pode passar daí, pastor Lourenço. Amém? Vamos recebê-lo com muita alegria, o servo de Deus. Aplaude Jesus bem forte. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, vamos inclinar nossa cabeça, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor tome direção, meu Deus, de tudo aquilo que for pregado aqui. Meu Deus, usa-nos como um vaso nas tuas mãos. Nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que a tua palavra venha germinar no nosso coração e venha frutificar na nossa vida. Que o Senhor venha edificar a nossa alma e nos dar direção, não somente para compreender a tua palavra, mas também para colocá-la em prática nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de hoje, irmãos, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler os 5 primeiros versículos da profecia e vou ler os 4 últimos versículos da profecia. Glória a Deus. Glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos. Vou esperar mais um pouco os irmãos acharem. Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Glória É o grande El Shaddai, a estrela da manhã, a Deus. o leão da tribo de Judá. Amém? Todos os irmãos acharam? Amém. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versículo 11 agora. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para mudar a nossa vida, a nossa história. Ela é poderosa para gerar em nós a transformação. Glória a Jesus. O título da mensagem é a restauração do povo de Deus. A crise é um tempo de muitas oportunidades para o povo de Deus. Os grandes avivamentos da história sempre aconteceram em tempo
de sequidão espiritual, né? Em tempos de crise, em tempos de apatia religiosa e de profundo abandono da fé. Os grandes avivamentos sempre aconteceram nos momentos em que homens e mulheres de Deus se dispuseram a se quebrantar, a se arrepender na presença de Deus e a buscar a presença de Deus. Aleluia, Jesus. É Deus quem age na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. Dele vem a nossa cura, dele vem a libertação, dele vem a transformação da nossa vida. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Eu dividi a mensagem em 4 tópicos. O tópico 1, a necessidade da restauração. O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. Deus enviou os profetas, né, para falar com o seu povo, com a nação de Israel. Deus enviou o profeta Isaías, Deus enviou o profeta Amós, o profeta Miqueias, o profeta Oséias, Deus enviou o profeta Jeremias, né? E por último, né, Deus falou 1000 vezes ao povo, Deus chamou, né, ao arrependimento, Deus aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. O povo se recusou a ouvir a voz de Deus. Então Deus mandou o açoite, o chicote, Deus mandou o cerco do inimigo, o cativeiro. E agora Ezequiel, ele se vê diante do progresso do mal. Ele vê os resultados da desobediência, ele vê os frutos amargos da rebeldia do povo. Agora Ezequiel está no cativeiro, na Babilônia, né? E Deus dá essa visão para ele, onde ele vê um vale de ossos sequíssimos. O povo estava morto, o povo estava doente, o povo, né, estava aos pés da morte e a desintegração orgânica. Ali estava um monte de ossos secos, sem vida. O sinal da desesperança, o retrato de um povo caído, com a esperança morta. Os ossos secos eram toda a casa de Israel. Haviam antecipado a sua morte porque rejeitaram a palavra de Deus e rejeitavam a instrução do Senhor através dos profetas. O povo estava disperso, havia falta de vida. Havia também a falta de comunhão com Deus. O pecado separa, divide. O pecado gera tribulação. O pecado traz a tristeza. O pecado traz a angústia. O pecado traz a separação entre as pessoas, quebra de comunhão, fissuras na comunhão. O pecado gera feridas abertas nos relacionamentos. O pecado, ele é maligníssimo. Se o pecado não fosse tão terrível, o Senhor Jesus não teria morrido em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. O pecado é terrível. O pecado, ele oferece um prazer momentâneo, mas ele oferece uma dor eterna para aqueles que caem no laço do pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, enviou o seu Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha vida abundante. O povo de Deus estava no vale de ossos secos. Essa era a condição de Israel e é a situação na vida de muitos crentes no dia de hoje. A falta de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, falta de deleite na oração, falta de prazer na leitura da palavra, falta de vida de intimidade com Deus. Muitas das vezes, quando a gente vai orar, a gente custa ficar 5 minutos na presença de Deus e acha que está demorando, né? O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido nos dias de hoje. A gente não se vê mais, né? Aquele derramamento do Espírito, aquele fervor, aquele brilho nos olhos. Outros estão imitando e amando o mundo.
outros estão flertando com o pecado, apáticos, indiferentes às coisas de Deus. O poder de Deus se manifestava, o povo de Deus, melhor dizendo, manifestava sinais de morte. E um morto não tem apetite, o morto não tem fome, não tem sede de Deus, o morto não tem prazer, não tem alegria na leitura bíblica. O morto, o culto é uma canseira, ele fica contando os minutos para o culto acabar. Ele está aqui na igreja, mas o pensamento dele está lá, não sei aonde, entendeu? Está pensando o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai comer, o que ele vai vestir, como que ele vai fazer para pagar aquela conta. Uma pessoa morta não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas de Deus. O que o atrai são os prazeres do mundo e a fascinação da riqueza. O morto, ele é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas ele não ouve, porque ele está surdo espiritualmente. Eles não se constrangem com a presença de Deus, com o amor de Deus, e nem mesmo se abalam com o fogo do inferno. Eles são apáticos, indiferentes. Eles não enxergam o seu próprio desespero. O morto não tem ação, ele não se levanta, ele não trabalha para Deus, ele não quer se envolver nas coisas de Deus. Não, peraí, eu não fui chamado para isso, né? Porque já tem um pastor, né? Já tem um obreiro. Isso não é comigo, né? Eu quero só sentar, ouvir a palavra, mas eu não quero me envolver. Amados, o Senhor Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse, né? Ele disse: fazei discípulos, ensinai a guardar no meu nome as coisas que vos tenho ordenado, pregai a palavra, né? Jesus nos ensinou a ganhar almas. Nós somos atalaias, nós somos quem faz o crescimento da obra de Deus. Glória a Jesus. Tópico 2, o agente da restauração. Deus é quem toma a iniciativa da restauração. Tudo provém de Deus. Ele é quem nos predestinou, quem nos chamou, quem nos justificou e nos glorificou, desde a fundação dos séculos. Ele é quem habita num alto e sublime trono, mas Ele também está com contrito e com quebrantado de coração. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele é quem levanta da morte. A iniciativa da restauração sempre veio de Deus. Ele que falou para Ezequiel, né? Andar no meio do vale. Ele é quem perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ele é quem manda o profeta profetizar. Toda a ação para levantar da morte é uma iniciativa divina. É Deus quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Os céticos diriam impossível, né? Porque era um vale de ossos sequíssimos. Ali, além de haver a morte, os ossos já estavam todos misturados, já nem sabia qual osso pertencia a qual osso. O último estágio da desintegração humana. Os incrédulos diriam jamais, mas Ezequiel disse: Senhor, Tu o sabes. Aleluia. Se Deus quiser, irmãos, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o leproso é purificado. Se Deus quiser, o bêbado se torna sóbrio. O drogado é curado. Se Deus quiser, o paralítico anda. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Deus pergunta hoje, amados, para cada um de nós: é possível essa igreja receber uma poderosa restauração? É possível essa igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível termos líderes cheios de unção? É possível termos jovens cheios do Espírito Santo?
É possível essa igreja ser uma ganhadora de almas? Ezequiel respondeu: Senhor, tu o sabes. A palavra de Deus diz que nós somos predestinados por Deus, porque nós somos os ministros da reconciliação. Deus, ele não confiou aos anjos essa obra. Os anjos têm inveja dos homens, porque aos homens coube a pregação do Evangelho da Paz. Deus, ele nos deu essa capacidade para ganhar almas, para pregar a sua palavra. Ele confiou em nós, seres feitos do pó, de barro, o ministério da reconciliação. Mas Deus espera que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que quem se achegue a Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O instrumento da restauração, o primeiro instrumento da restauração é a palavra de Deus. Deus diz então: profetiza esses ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento, amados irmãos. Hoje muitas igrejas, infelizmente, têm abandonado a palavra, têm pregado um outro evangelho, têm pregado o evangelho da prosperidade, o evangelho da hipergraça, que banaliza a graça de Deus, que não prega que é necessário que haja uma obediência, porque a obediência existe. Abraão foi justificado pela fé porque obedeceu a Deus. Aleluia. Isaac foi justificado porque obedeceu. Jacó foi justificado porque obedeceu. José porque obedeceu. Não existe vitória sem obediência. Eita Deus. Não existe vida sem cruz. Se queremos ver a transformação, amados, se queremos ver os mortos recebendo vida, é preciso pregar a palavra, porque há poder na palavra. A palavra deve ser pregada na unção do Espírito Santo. O segundo agente da restauração é o Espírito Santo. Quando o Espírito entra nesses ossos e sopra neles, eles recebem a vida. No caso de Israel, o Espírito da vida entrou neles e restaurou a nação. Parte dessa profecia, apóstolo, se cumpriu em 1948, com a criação do Estado de Israel, 2.500 anos depois da profecia. Deus os fez voltar para a sua terra. Mas o verdadeiro derramar do Espírito só acontecerá quando eles reconhecerem Jesus. Quando eles reconhecerem Jesus na sua segunda vinda. Precisamos do sopro do Espírito trazendo vida. O Espírito Santo é quem nos regenera, quem convence do pecado, quem nos batiza, quem convence da justiça, do juízo. Parte dessa profecia se cumpriu em 48, mas parte dessa profecia ainda se cumprirá com a volta de Jesus. E no momento da batalha ali do Armagedon, quando Israel estiver cercado pelas nações inimigas, eles verão o Filho do Homem vindo na sua glória e no poder. Eles verão, assim como ele foi aos céus numa nuvem, ele descendo. E eles dirão, quando verem Jesus: que feridas são essas nas suas mãos? E Jesus dirá: essas são as feridas na qual eu fui ferido na casa dos meus amigos. E por último, irmãos, os resultados dessa restauração. Os ossos secos se colocaram de pé como um exército poderoso. Deus pode levantar, Deus pode unir, Deus pode restaurar e dar-nos um só coração, um só propósito, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, e levantar essa igreja como um poderoso exército do Senhor. Os ossos secos saíram da sepultura existencial, e não importa, meu amado irmão, qual seja a sepultura existencial que você está vivendo, qual seja o buraco existencial que você se enfiou,
Não importa quão profundo seja o abismo que você se encontra, a ansiedade, a depressão, a dor, o vício, talvez um divórcio, talvez uma separação dolorosa, talvez a perda de um ente querido. Os ossos secos saíram da sepultura existencial. O Espírito Santo pode quebrar o poder da morte nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Pode desatar a nossa vida, tirar as nossas vestes de morte e nos dar uma vida abundante, uma vida livre, uma vida cheia de Deus. Glória a Deus. E por último, a comunhão íntima e profunda com Deus. A partir desse momento haveria uma unidade espiritual. Nunca mais haveria uma divisão na nação de Israel. Nunca mais haveria Judá e o reino do sul e do norte, o reino de Judá e de Israel. Uma comunhão íntima e uma comunhão profunda com Deus é o que Deus deseja do seu povo. Deus porá no seu santuário, no meio do seu povo, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o povo dele eternamente. Amém, irmãos? A nossa maior recompensa, meus amados, é Deus. Ele é a nossa herança. A vida eterna é conhecer a Deus. Está escrito que a vida eterna é conhecer a Deus. Nós viveremos a eternidade conhecendo a Deus. Com 1000 anos na Nova Jerusalém, nós estaremos conhecendo a Deus. Com 100.000 anos nós estaremos conhecendo a Deus. Com 1 milhão de anos nós estaremos conhecendo a Deus. Porque Deus é infinito, porque Deus é soberano, porque a sua sabedoria jamais se extingue. Porque Ele é o fundador dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe. Como está a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã? Você se sente como se você estivesse num vale de ossos secos? Como se a esperança tivesse acabado? Como se a vida já não fizesse mais sentido para você? Amados, acredite, Deus quer e pode mudar a sua sorte. Ele fez no passado, Ele fez hoje, Ele faz amanhã. Ele fará eternamente, porque Ele é Deus. Ele é o soberano Deus de toda a terra, de todo o universo. É Ele quem tem as estrelas, que conhece cada uma pelo seu nome. E a palavra de Deus fala que por Ele ser grande em força e forte em poder, quando Ele as chama, nenhuma delas vem a faltar. E o mais incrível é que existem mais estrelas do que grão de areias. Agora você imagina o tamanho da ciência, da sabedoria, da plenitude e do conhecimento de Deus. E Deus, mesmo assim, sendo tão grande, Ele escolheu habitar em nós através do seu Espírito. Eu faço um apelo, irmãos: ore mais, busque mais a presença de Deus, medite mais a palavra de Deus, jejue mais. O jejum, ele é uma arma poderosa para nos aproximar de Deus. Ele alimenta a nossa alma. Tenha mais tempo de intimidade com Deus. Separe um momento somente para chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu estou aqui somente para dizer o quanto eu te amo, o quanto eu sou dependente de Ti, o quanto eu preciso do Senhor na minha vida, o quanto eu não sou nada sem Ti. E o Senhor Jesus vai restaurar a sorte de cada um de vocês. Por isso, clame a Ele agora. Busque pelo renovo e busque-o de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Assim diz o Senhor. Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, agradeço ao apóstolo, e que Deus abençoe abundantemente vocês, em nome de Jesus.